Tiago, filho de Zebedeu. Em meio a uma geração que buscava poder e posição, havia um homem que encontrou a verdadeira grandeza ao se render ao serviço humilde. No cenário tumultuado do primeiro século, quando os povos aguardavam o Messias prometido, o reino de Deus era um conceito ainda distante da compreensão humana. Entre os discípulos de Jesus, alguns buscavam visibilidade e prestígio, mas havia um homem cuja maior ambição era seguir seu mestre com fidelidade, mesmo sem ser o mais destacado ou reconhecido. Tiago, filho de Zebedeu, é um desses discípulos cujos feitos foram muitas vezes ofuscados por outros, mas sua história ressoa com lições de humildade, fé inabalável e a grandeza encontrada na obediência silenciosa. Ele não foi o primeiro chamado, nem o mais mencionado nas Escrituras, mas foi um dos mais próximos a Jesus, fazendo parte do íntimo círculo de 3 discípulos que testemunharam eventos extraordinários, como a transfiguração e a ressurreição de Jairo. Mesmo sendo um dos filhos do trovão, como Jesus os chamou, Tiago não buscava o poder ou a glória mundana. Sua vida nos ensina que muitas vezes os maiores atos de fé acontecem fora dos holofotes, em um lugar de total confiança no plano de Deus. Se você também acredita que a verdadeira grandeza está em servir com humildade, curta esse vídeo. Vamos juntos refletir sobre a vida de Tiago, filho de Zebedeu, e aprender a ser fiéis ao chamado de Deus, mesmo quando a honra não vem de imediato. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era um homem cuja fé era fundamentada em sua intimidade com Jesus. Embora ele não tenha sido destacado tanto quanto Pedro ou João, sua lealdade e dedicação se tornaram fundamentais para o ministério de Cristo. Tiago teve o privilégio de estar mais próximo do Mestre em momentos especiais, como a transfiguração e quando Jesus esteve em agonia no jardim de Getsêmani. Esse círculo íntimo, que também incluía João, mostrava a confiança de Jesus em Tiago e sua importância no ministério, ainda que sua vida fosse, na maioria das vezes, marcada pela discrição e pelo silêncio. A escolha de Tiago para estar presente nesses momentos cruciais mostra que, apesar de sua natureza impulsiva, ele possuía um coração ardente e dedicado. Jesus, ao chamar Tiago e João de filhos do trovão, Marcos capítulo 3, versículo 17, reconhecia neles uma força de caráter, mas também um temperamento que precisava ser moldado pelo Espírito Santo. O nome dado por Jesus, ainda que um tanto provocador, refletia a natureza intensa desses discípulos, que estavam dispostos a ir ao extremo por sua fé. Em um episódio significativo, Tiago e João pediram a Jesus para sentarem-se à sua direita e à sua esquerda quando ele viesse em seu reino. Marcos capítulo 10, versículo 37. Esse pedido, feito por 2 dos discípulos mais próximos, revela uma falta de compreensão sobre o tipo de reino que Jesus estava instaurando. Enquanto os outros discípulos ficaram irritados com a audácia deles, Jesus aproveitou o momento para ensinar que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ocupar posições de destaque, mas em servir com humildade e em beber o cálice de sofrimento que ele mesmo beberia. A resposta de Jesus a Tiago e João foi clara e desafiadora. Podem vocês beber o cálice que eu estou para beber? Marcos capítulo 10, versículo 38. A resposta deles, cheia de confiança, foi afirmativa, sem saber completamente a profundidade do sacrifício que estavam prestes a enfrentar. Eles estavam, sem saber, aceitando um convite para participar da jornada dolorosa de Cristo. A lição que fica é que o caminho da fé muitas vezes exige que sigamos sem compreender completamente os custos, mas com a confiança de que Deus está no controle de cada passo. Tiago, com sua ambição inicial, foi transformado. Seu compromisso com Cristo se aprofundou, e ele passou a compreender que sua verdadeira posição não estava em um trono terreno, mas em seguir os passos do Mestre até o fim. Essa transformação é o que mais importa na vida de um discípulo: crescer na fé, aprender com os erros e, finalmente, encontrar a grandeza no serviço a Deus. A vida de Tiago, filho de Zebedeu, nos lembra que o reino de Deus não é como os reinos deste mundo. A verdadeira grandeza aos olhos de Deus não é medida por poder, fama ou prestígio, mas pela disposição de servir, de sofrer e de obedecer,
mesmo quando ninguém está olhando. Tiago, um homem inicialmente movido por ambições terrenas, foi transformado por Cristo em alguém que entendeu o verdadeiro significado de liderança: servir com amor e fidelidade. Sua jornada, marcada pela intensidade, pela transformação e, finalmente, pelo martírio, é um poderoso testemunho de que a maior honra de um cristão está em seguir os passos de Jesus, sem se importar com as glórias deste mundo. Em sua morte, Tiago não foi apenas um mártir, mas um exemplo de fé inabalável e coragem. Ele não buscava privilégios ou um lugar de destaque, mas simplesmente seguir Jesus, mesmo que isso significasse enfrentar o sofrimento e a morte. O legado de Tiago, filho de Zebedeu, é um convite para que todos nós reflitamos sobre o propósito maior da nossa vida: servir ao Senhor com humildade e fidelidade, independentemente das circunstâncias. Que possamos, como Tiago, entender que no reino de Deus, o verdadeiro poder está em render-se à vontade de Deus e em servir aos outros com um coração puro e disposto. Que sua vida nos inspire a não buscar reconhecimento ou honra, mas a viver de forma que o nome de Cristo seja exaltado em todas as coisas. A história de Tiago nos ensina que, mesmo no silêncio, Deus usa a fidelidade de seus servos para realizar sua obra poderosa e transformadora. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com seu irmão na fé. Vamos espalhar juntos as histórias que edificam, assim como a vida de Tiago, filho de Zebedeu, que foi um exemplo de fé verdadeira até o fim.